Bom dia, sétimo A, boa tarde, sétimo B. Então agora damos continuidade ao nosso conteúdo e estamos no módulo 4, Constituição do Povo Brasileiro. Lembrando que este assunto já trabalhamos o ano anterior. Então no sexto ano trabalhamos um pouquinho aí da formação do povo brasileiro, ok? Então para iniciar o nosso módulo tem aqueles questionamentos aqui do início do módulo, da primeira página. Analise e descreva a pintura. Então, aqui uma pintura, tem algumas características. Observe ela como um todo. E 2, lembrando que é uma descrição mental, tá? Identifique os elementos visíveis introduzidos pelos europeus. Então, de todas as características aqui da imagem, quais são os que foram introduzidos pelos europeus? E origem do povo brasileiro. Então, nós, enquanto brasileiros, nós temos uma origem, ok? Então, estudamos já lá em História a questão dos colonizadores que chegaram aqui em terras brasileiras e encontraram os indígenas. Depois tivemos um outro momento da história que foram trazidos os africanos no período da escravização. Então, a origem do povo brasileiro. Nós dizemos que o povo brasileiro tem uma base étnica. Vocês já ouviram essa palavra. O que significa essa base étnica? É a base do que somos hoje, né? Então, quem são os povos que compõem essa base étnica? O indígena, que já estava aqui no nosso território, o europeu, que veio colonizar o nosso território, e os africanos. Então, a princípio, a nossa base étnica, o que é o brasileiro, é a mistura, a miscigenação dessas três etnias diferentes, o indígena, o europeu e o africano, ok? Obviamente que depois desse primeiro momento histórico aí, tivemos outras miscigenações. Então, alguns momentos da história nos mostram que chegaram os asiáticos, os árabes, enfim, outras etnias aí europeias. Então, nós, enquanto povo, somos um povo muito miscigenado, muito misturado. E onde temos essas características? Nas nossas características físicas, né? Cabelo, tom de pele, estatura, traços físicos, enfim, temos essa diferenciação aí, essa miscigenação nos nossos traços físicos, assim como na nossa cultura. Então, nossa cultura, ela compõe a nossa alimentação, a nossa vestimenta, as nossas crenças, que é a religião que estudamos enquanto cultura, os nossos hábitos, costumes. Então, tudo isso faz parte da nossa cultura. Nossa cultura, ela é muito misturada também. Então, muitas das nossas de parte da nossa alimentação, ela não é típica aqui do Brasil, ela veio de outros povos. As religiões, então existem diversas religiões dentro do nosso território. Então elas foram trazidas. O que mais? Os nossos hábitos, a língua. Então temos uma miscigenação aí tanto de características físicas do que somos, assim como as características culturais, ok? Então, como a gente classifica a população brasileira? Quem faz essa classificação da população brasileira é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, a cada 10 anos nós temos o censo demográfico ou recenseamento, inclusive o último foi 2010. Então, era para ter sido 2020. Como estamos num momento delicado, o próximo censo demográfico vai acontecer este ano, entre este ano e o próximo, ok? Então, ele acontece a cada 10 anos. E aí, como é feita essa mensuração aí do que é
a classificação do povo brasileiro? É a autodeclaração. O que é a autodeclaração? Quando os recenseadores, as pessoas do IBGE, passam na porta da nossa casa, a gente se autodeclara. Então, você é indígena, negro, pardo, branco, enfim, a pessoa que se classifica, ok? Então, é a autodeclaração, o que a gente chama de heterodeclaração, que é o entrevistado pode classificar também, ok? E aí essa autodeclaração é feita a partir dos grupos raciais que a sociedade se reconhece, né? Então eu me reconheço enquanto parda, eu me reconheço enquanto oriental, eu me reconheço enquanto negra, enfim, a partir aí da autodeclaração, ok? Lá na página 190. Ah, não, desculpa, 275. Aqui na página 275 tem um infográfico bem interessante, ó. Se o Brasil tivesse 100 pessoas, seríamos 43 brancos, 47 pardos, 9 pretos, meia amarela e meia indígena. Então, ele faz uma comparação aí, se a população brasileira, que é em torno de 210 milhões de habitantes ao todo, tivessem 100 pessoas, como seria a classificação aí do nosso povo. Então, a gente percebe que é bem miscigenado, ok? Esse infográfico foi feito a partir da classificação do IBGE, tá bom? Então, continuando aqui. Tem uma atividade para vocês fazerem. Formação da população brasileira. Então, nos últimos 3 séculos, a gente teve uma grande miscigenação dos povos. E aí a gente, a princípio, no início aí do processo de miscigenação, era dado alguns nomes para algumas misturas, ok? Então, o índio, o indígena e o branco europeu eram chamados de mamelucos pelos portugueses e caboclos pelos indígenas. Então, esse primeiro processo aí de miscigenação, quando iniciou o processo de mistura aí de raças, se é que a gente pode chamar assim, ok? Lembrando que quando a gente fala de raça, gente, a gente não usa mais este termo, mas para ficar de forma mais didática, tudo bem, ok? Então, aqui tem um dado, olha. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui tem um gráfico, página 277, que mostra a imigração de 1820 e 1975. Então, o período aí de imigrantes, a entrada de imigrantes no nosso território. Então, 1820 era uma quantidade minúscula aí, olha. A partir de 1890, esse número de imigrantes começou a aumentar enormemente. Então, chegando a mais de 200 mil imigrantes no ano de 1890, desculpa. Depois tivemos alguns picos, outro pico aqui, ó, em 1910, um outro pico aqui em 1930 e um outro pico aqui em 1960. E aí depois não temos o dado a partir de 1975. Mas nesses 4 momentos aqui, ó, a gente tem um pico de imigrantes para o Brasil. Tem um contexto histórico em cima disso, tá? Provavelmente em história vocês vão estudar em algum momento esses períodos históricos importantes de chegada de imigrantes aqui no nosso território. E, em grande maioria, essa imigração, a entrada de pessoas aqui no nosso território, tem a ver com conflitos ou com questão econômica, ok? Continuando.
Aqui mostra a arquitetura. Esse mapinha mostra região sul, cidades de fundação ou concentração italiana e alemã. Isso é bem interessante, gente. Ao longo do nosso território, né, como um todo, a gente percebe que os processos de imigração, ou seja, de entrada de pessoas no nosso território, está relacionado a alguns grupos específicos. Então, tem concentrações. Na região sul do nosso país, tem uma maior concentração aí de alemães e algumas nacionalidades, alguns imigrantes europeus. Em São Paulo, né, especificamente ainda na cidade de São Paulo, temos uma das maiores comunidades japonesas fora do Japão, né? Então, a história, os momentos históricos explicam essa questão. Continuando. Etnocentrismo, racismo e alteridade. Então, vamos lá. Esses 3 nomes aqui, etnocentrismo, racismo, que é o mais comum para vocês, e alteridade. Vamos entender esses 3, ok? Então, já para a gente iniciar aí, olha, aqui tem uma explicação. Então, racismo. Tem um videozinho pra gente assistir aqui que tem 5 minutinhos. Depois nós assistimos em aula online, ok? Então, racismo. Racismo é denominado uma construção social, ou seja, diferenças de características físicas em um grupo que se sente superior ao outro. Então, o racismo se trata de uma construção social, infelizmente, e é a partir das diferenças físicas, né? Onde um grupo específico ele se sente superior ao outro. Então, está relacionada essa questão racial, né? De características físicas e também de crenças e atitudes, ok? O etnocentrismo, que aqui tem a explicaçãozinha dos 3, olha. O que é o etnocentrismo? É o julgamento com base no que nos é familiar. Então, eu julgar uma característica cultural que seja, ou qualquer coisa de um outro povo, que seja diferente do meu. Então, eu julgo que o meu, ele é o certo e o do outro é o errado. Então, isso é o etnocentrismo, ok? Enquanto eu penso que eu sou o centro aqui dessa questão étnica e que o meu é o certo, ok? E depois, a alteridade. A alteridade é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, ok, eu sei que a minha etnia, as minhas crenças, a minha religião, a minha cultura é diferente do outro. No entanto, eu me coloco no lugar do outro e entendo que essa é uma característica exclusiva dele. É uma riqueza de detalhes e de crenças e da etnia dele. Então, etnocentrismo é o julgamento a partir do que eu acredito, o que eu acho que é certo, o que teria que ser certo para todos, que é muito, muito errado nesse sentido. O racismo é um grupo étnico se achar superior ao outro, e a alteridade é se colocar no lugar do outro, entender. Entraria aí até com uma empatia. Ok? Em aula vamos trabalhar mais esses termos. Então é isso, esse módulo é bem curtinho, tem bastante atividade para realizarmos com toda a atenção do mundo. E até o próximo módulo!